Misericórdia do Senhor sejam com todos, em nome de Jesus, neste segundo ciclo. Seja muito bem-vindo a esta nova jornada sobre as revistinhas do Discipulando. Hoje estaremos dando início a este novo ciclo que, com toda a graça de Deus, com a misericórdia do Senhor, para que nós possamos ser alcançados dentro de suas bênçãos. Conhecendo as doutrinas cristãs, é a nossa nova labuta, aonde enfrentaremos as nossas 13 lições. As lições estão aqui e hoje estaremos aqui, nesta primeira, o que é crer. Esta é a jornada aonde iremos caminhando nestas bênçãos. E aí, pessoal, tudo bem? Graças a Deus, até aqui nos ajudou. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por tudo. Senhor, até aqui tu nos tens ajudado. Toma, Senhor, o primeiro e último lugar da palavra, Senhor, que é a interpretação, que o discernimento, que a explanação da tua palavra seja um enriquecimento para todos nós. Alcança os corações que precisam da água ao sedento, daqueles que precisam mais conhecer a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoal, começamos hoje essa nossa jornada e, sem mais delongas, sempre direto à lição, quero dizer para vocês que eu estou aprendendo, certo? Todas as aulas eu assisti elas com muito cuidado e carinho, certo? Assisti. Vou tentar corrigir erros, né? Falhas, coisas de principiante. Essas coisas de principiante, elas são necessárias. Ninguém nasce aprendendo. Então, assim, tem coisas que eu vou começar a melhorar, né? Vou deixar de, às vezes, quando a gente começa um trabalho, a gente está sempre em aperfeiçoamento. E eu só tenho as informações que me são dadas diante o que eu assisto, né? O que eu vou aprendendo. Eu observo e tento aprender, certo? Então eu também assisto as minhas aulas e tento aprender. E vejo algumas falhas que poderiam ser mudadas, né? Pessoal, eu queria, desde então, já passar aqui uma coisa para vocês. O nosso primeiro ciclo, né, que já passou, você vai entrar aqui, ó, aqui é o YouTube, você digita Luiz Gustavo Nordeste, tá bom? Aí você vem aqui, ó, em playlist. Como é que eu boto aqui? Pronto. Quando você abrir Luiz Gustavo Nordeste, tá bom? Você procura aqui, ó, playlist. Quando você encontrar a playlist, você clica nela. Ao clicar na playlist, você vai ver ali, ó, primeiro ciclo, conhecendo Jesus e o reino de Deus. Ao clicar nesse primeiro ciclo, você vai ver, né, aqui o primeiro ciclo e todas as lições, tá bom? Para quem acompanhou, vai saber que nós tivemos etapas aonde lições que nós tivemos que ministrar em duas etapas, tá certo? Nós temos a lição de número 3, que teve uma pré-aula. Nós tivemos a lição de número 6, que nós tivemos também a segunda parte. E nós tivemos a lição de número 8, que também teve duas partes. Então, as demais só tem uma lição, né, que foi ministrada. E eu também quero conter no tempo, para que eu não tome muito tempo e eu seja bem objetivo, que isso vai fazer muito bom no aprendizado e crescimento da gente. Como já outra hora que eu falei,
que nós estamos nos adaptando, estamos aprendendo, e essas falhas que nós posteriormente tivemos cometido, nós iremos corrigi-las. Pessoal, olha, eu vou mostrar aqui para vocês. Já está aqui na minha mão, hein? Este é o certificado da sala Brilhantes Discipulando de Jesus, pessoal. Olha só que maravilha. Pessoal, eu tenho certeza que você que vier, né, tiver o desejo de receber esse certificado de participação, ele tem 20 horas, tá bom? Esse certificado. Ele tem aqui embaixo, justamente nessa parte aqui, ó. O primeiro ciclo, ele é de ferro, né? Ferro. O segundo ciclo, bronze. Terceiro, prata. E o quarto, ouro, tá bom? Aqui, ó, tem a minha foto, a foto que tá no YouTube, certo? Que tá mostrando, né, qual é a revistinha Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. Este lado aqui, ó, aqui tem as lições, tá bom? Sumáriozinho que foi ministrada, tá bom? Ó, certificado. Esses 3 emblemas é o da revistinha da CPAD, o da Sala Brilhantes e o do YouTube. Também aqui abaixo do nome Discipulando tem YouTube Luiz Gustavo Nordeste e o Facebook Sala Brilhantes Discipulando de Jesus. Ok? Vou só ler aqui para vocês e vamos começar a nossa lição. Mas olha só. Conferimos a Neudiane Moreira Félix o presente certificado por ter concluído o curso bíblico do primeiro ciclo Conhecendo Jesus e o Reino de Deus, da revista Discipulando, editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Tem o quê? 20 horas. Eu acho que isso aqui, assinado por mim, que sou o professor que ministro aqui, tá bom? E aqui vai ser a assinatura do aluno. Você que tiver o desejo de receber o seu certificado, vai ser um prazer emiti-lo. Para receber o certificado, você vai lá no YouTube, eu vou passar lá uma aula, onde eu vou dar todas as explicações necessárias para você adquirir o seu certificado, tá bom? Se matricule na página, se inscreva na página do YouTube, assista os vídeos, curta todos os vídeos. Não é do dia para a noite que você vai... Bem, se você tiver tempo suficiente, né, você pode assistir. Tenho certeza que ali tem informações o suficiente para você ter um bom entendimento e começar a compreender essas compreensões básicas a respeito do reino de Deus, tá bom? Não é tudo, você não vai dizer, eu vou assistir isso aqui e vou saber de tudo. Essas aulas eu estou abrangindo vários tipos de assunto, tá bom? Os que estão dentro da lição, né? Os assuntos que são inerentes à minha vida, as minhas experiências como cristão, sem difamar ninguém, sem levantar, mas a gente, olha, a vida cristã, né, já começando pela vida do Evangelho, com a própria vida de Cristo, já é assim, repleta de desafios. Então, não é de se admirar que a nossa vida também seja repleta de desafios, confrontamentos. A Bíblia fala claramente que Jesus se confrontava com os judeus, os mestres da lei, os fariseus, que queriam sempre debater, desfazer dos ensinamentos de Jesus, e isso fazem com a gente sempre. Então nós devemos sempre estar muito alertas a tudo isso. Bem, pessoal, vamos lá? O que é crer? É a nossa primeira lição do segundo ciclo. Sejam todos bem-vindos e vá de meco. Vem comigo. O texto bíblico em classe se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo do 1 ao 6. Nós temos uma meditação que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Deixa eu dar só uma rápida explanação. Eu gosto muito de quando eu estou conversando, que eu cito um versículo que traz uma explanação como esta que eu vou trazer aqui agora. Eu gosto muito de falar esse bizu, né? Esse detalhe. Ó, você viu que eu citei aqui nessa meditação, que é uma passagem bíblica que está escrita em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Olha, porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que é que os judeus buscavam? Hein? Espiritualidade, comunhão com Deus. Os judeus buscavam isso. O que é que os gregos buscavam? A perfeição, o maior conhecimento, a pessoa mais apta, não é? Então, Jesus, ele é, para os judeus, a salvação religiosa, o mediador, o intercessor, a salvação, o Messias. Para os gregos, Jesus é a perfeição, o homem perfeito. Porque os gregos, eles buscavam esta perfeição, o conhecimento mais sublime. Veja que Sócrates, aproximadamente 300 antes de Cristo, eles já tinham uma busca do conhecimento. Quando Sócrates foi ao templo de Delfos, aonde ele foi consultar a sacerdotisa, né? O que aconteceu lá? Tinha escrito lá em cima do templo: conhece-te a ti mesmo. E Sócrates era já temido e conhecido como um dos homens mais sábios de toda a Grécia. Platão, o seu sucessor, o seu discípulo. Então Sócrates, quando foi até lá, ele chegou para a sacerdotisa e ela se impressionou e disse: o que fazes aqui, o homem mais sábio de toda a Grécia? E ele disse: eu vim buscar conhecimento, eu vim consultar o oráculo. E ela se impressionou e disse: como tu podes vir aqui? O homem mais sábio da Grécia vem até a mim buscar conhecimento? O que tu queres saber? E aí vem aquela resposta célebre: eu só sei que nada eu sei. Então, eles já tinham um grande conhecimento, mas não se igualava ao que Cristo trouxe para nós. Porque Cristo, ele é salvação para os judeus e também para os gregos. Essa busca do conhecimento, ela se finaliza na pessoa de Cristo. Legal essa meditação? Guarde aí com você. Bem, pessoal, vamos para o nosso texto bíblico em classe. Hebreus, capítulo 11, versículo do 1 ao 6. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que se aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o transladara, visto como, antes de sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Que maravilha, né?
Esse Hebreus, o livro, a Epístola aos Hebreus, é um livro riquíssimo, cheio de revelações, cheio de buscas. Não se sabe ao certo quem escreveu o livro aos Hebreus. Uns dizem ser apóstolo Paulo, existem até colocações de dizer o porquê que não pode ser apóstolo Paulo, mas em 80% do livro aos Hebreus é declaradamente algumas expressões que somente Paulo usava. A forma de falar, a forma de se explicar é muito gritante a apontação da responsabilidade da Epístola aos Hebreus ter sido escrita por Paulo. Outros falam sobre o grande eloquente Apolo, né, que ele explanava muito bem as escrituras, conhecia muito bem os rituais judaicos, então há também uma conotação de que poderia ter sido Apolo que escreveu. Enfim, na verdade, nós sabemos que a inspiração pelo Espírito Santo de Deus, ela permanece a mesma. Então vamos aproveitar e degustarmos dessa palavra. Hoje, dia 6 de abril de 2025. Bem, pessoal, a nossa lição, introdução, diz assim: um dos primeiros problemas que enfrentamos quando assumimos a fé em Jesus é de justificá-la para as pessoas. Realmente, as pessoas estão sempre pedindo uma razão de por que tu tem essa fé, porque como foi que tu saiu dessa vida que tu vivia, da vida de droga, da vida de bebedeira, das coisas esbanjantes do mundo, como foi essa solicitude da razão de que nós temos essa fé, sempre nos é solicitado, e a gente tem que ter uma justificativa para poder trazer as pessoas. Ela não pode ser falsa, elas devem ser verdadeiras. Introdução. No ciclo passado do curso bíblico Discipulando, você estudou 13 lições que falavam acerca de Jesus e o reino de Deus, e conheceu o projeto da vida que Jesus de Nazaré ensinou aos seus discípulos. Neste segundo ciclo, de acordo com o conhecimento que possuímos das Escrituras, a nossa proposta é justificar o conteúdo de pregação cristã ao longo da história da igreja no mundo. Um dos primeiros problemas que enfrentamos quando assumimos a fé em Jesus é o de justificá-la para as pessoas. A família pergunta: o que é fé? Os amigos igualmente interrogam sobre quem é Deus. Outros insistem acerca da legitimidade da nossa experiência espiritual particular e tantas outras questões que precisamos responder equilibradamente para iniciarmos a jornada sobre as grandes doutrinas da fé cristã. O ponto de partida é a própria fé. Este é o tema da lição. Essas perguntas que nós somos rodeados por elas vêm de nossos amigos. O que é Deus? Né? Por nossos familiares, o que é fé? Né? Essas perguntas que nos norteiam, elas são de suma importância. Você começar a conhecer a você mesmo, a se colocar-se à prova para poder entender sobre essa sua caminhada da fé. É importante você saber em quem você realmente crê, a pessoa que você está embasando a sua crença. Jesus, ele é o ponto central para tudo. Tudo é Deus e tudo está em Jesus. Não precisa ter muitas complicações. Você não precisa ficar se debruçando, procurando bonitas palavras, procurando dar uma resposta mais adequada.
joga tudo para Jesus que dá certo. Pode confiar. Jesus é a resposta para tudo. Ele é a salvação para os judeus e também para os gregos. Amém? Primeiro ponto. Crer é confiar. Confiamos cegamente? Uma pergunta. Confiamos cegamente? É possível confiar em Deus num mundo cada vez mais tecnológico e filosoficamente questionador? Vou repetir a pergunta. É possível confiar em Deus num mundo cada vez mais tecnológico e fisicamente mais questionador? A tecnologia tem se multiplicado de uma maneira de surpreender até os mais céticos. A ciência, ela está... Tudo que você olha, isso é ciência. De um computador gigante, de 2 metros, foi diminuindo, e agora nós carregamos este aparelho repleto de tecnologia, de muita ciência. As pessoas estão cada vez mais filosoficamente, de uma forma mais preparada a saber responder às suas indagações, às suas crenças, às suas crendices ou descrenças em Deus. O mundo tem cada vez mais se tornado incrédulo. Olha, em outro momento, eu estive aqui falando e eu citei a minha bisavó, né, que era uma mulher muito ligada à religião. A filha dela, que é a minha avó, é uma mulher muito religiosa, certo? E, por fim, os filhos, que tem o meu pai. Deixa muito a desejar, certo? Hoje, o comportamento dos filhos que a gente se depara hoje em dia, aonde não há mais essa dedicação, seja de cunho católico, evangélico, não importa a religião. Todos estão passando por crises. Crises de ceticismos na fé, de céticos na fé. Estão passando por crises de identidade. Então nós estamos em uma crise espiritual muito grande, que está afetando todos os níveis. É de cunho nós sabermos que há famílias, há filhos hoje que não querem mais ir para a igreja, não querem mais rezar, não querem mais para uma celebração de missa, para um culto evangélico, para uma reunião, seja o que for. Você está vendo hoje uma frieza espiritual muito grande, né? Um esfriamento espiritual, aonde você está vendo essa degradação da fé. E até tem uma passagem bíblica que fala: será que o Filho do Homem, quando vier, achará fé na terra? Né? São perguntas. Lucas capítulo 18 fala a respeito disso. Que esta fé, ela está se tornando tão escassa que as pessoas não se preocupam mais em buscar a Deus. Em Isaías capítulo 55 está escrito: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto. Porque lá, salvo engano, é o profeta Amós, ele diz: chegarão dias em que o povo desejarão buscar o Senhor e não encontrarão. Desejarão invocar o nome do Senhor e não procurarão mais ter a oportunidade. E isto também diz a palavra de Deus, que em certo momento as pessoas desmaiarão de sede, mas não de sede de água. Morrerão de fome, não de comer pão, mas de ouvir a palavra de Deus. E andarão errantes de mar a mar, do ocidente ao oriente, correrão por toda a parte,
e não encontrarão a palavra de Deus. Então, essa ausência, essa escassez que é presenciada hoje em nossos dias, ela está não incumbida por uma irresponsabilidade de uns pais. Não, ela está mais voltada ao mundo espiritual que nós estamos vivendo hoje. Há uma questão mais tecnológica, onde a tecnologia está tomando de conta. Eu faço e fiz parte da última geração, a geração analógica. Hoje nós estamos para uma geração digital. Esta geração, a qual nós estamos vivendo hoje, eu até certo momento estava conversando com a minha esposa e disse: olha, levante a mão para os céus e valorize a nossa geração, porque nós somos a geração que enfrentamos essa mudança de ciclo, onde nós saímos do analógico para o digital. Nós fomos a geração que brincava de jogo de baralho, jogo de... Aí eu comecei a falar várias brincadeiras, pega-pega, né, polícia e ladrão, jogo de bila, baladeira, né, aí tinha aquele jogo de elástico que as meninas brincavam na rua, aquele anedota, as meninas brincavam. Eu ainda presenciei meninas grandinhas de 12 anos que levavam as bonecas para a praça para brincarem. Os meninos jogar bola, choveu, já sabe que vai ter jogo de bola. Todas as tardes a gente se reunia no campo para jogar bola. Isso tudo não existe mais. Foi um tempo bem próximo de nós que já passou. Então nós devemos ter muito cuidado, né, sobre esse período que nós estamos vivendo hoje, de sincretismo religioso, de ceticismo religioso, dessa falta de fé que nós estamos vivendo hoje. E vale mais ainda você ter que se esforçar para que a sua fé não desfaleça. Porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então, ser forte, firme e perseverante. Bem, a fé seria um produto da mente humana, ou estado subdesenvolvido da humanidade. Certamente você já se deparou com tais perguntas preconceituosas que manifestam tamanha ignorância sobre a dimensão espiritual do ser humano. Dentre os principais elementos, nós temos a fé. Eu acho que eu deixei bem claro sobre tudo que eu já vinha a falar aqui. Bem, pessoal, preste bem atenção aqui, ó. Os seres humanos, certo, são subjetivos. Os cientistas, embora proclamem aos quatro cantos do mundo suas conquistas, suas descobertas absolutas, são os seres humanos subjetivos, não conseguem dar respostas coerentes sobre o amor. De como o pensamento é produzido, do hiato de tempo entre a intenção e o pensamento propriamente dito. Por isso, deveríamos ignorar a ciência, por ela não conseguir dar respostas pelo que nós esperamos. Claro que não. A ciência versará sobre o que lhe compete. Versará sobre o que lhe compete a matéria. É o produto de que se explica a ciência. Eu tenho uma historinha bem rápida para contar, que eu acho que vai tornar bem mais explicativa essa parte. Vou tentar ser bem breve na minha história. Em uma sala de aula, certo, onde jovens estudavam, uma professora, para provar que Deus não existe, ela olhou para o Joãozinho, dos alunos da sala, e disse: bem, pessoal, a aula de hoje nós vamos fazer um teste. E esse teste é para provar que Deus não existe. Todo mundo ficou, né? Todo mundo, muitos crentes, muitos descrentes. Aí ela começou: Joãozinho, por gentileza, se levante. Ele se levantou. Joãozinho, agora eu quero que você olhe pela janela.
da sala. O que você está vendo, Joãozinho? Você está vendo aquela árvore ali, Joãozinho? Sim. Você está vendo aquele pássaro ali, Joãozinho? Sim, professora. Joãozinho, você agora olhe para as nuvens do céu. Ele olhou para as nuvens do céu. Joãozinho, agora me responda uma coisa. Você está vendo Deus? Ele disse, não. E a professora se voltou para a sala e disse, bem, sala, assim com essa minha explicação, deixamos bem claro que a natureza existe, os seus seres também existem, mas não existe Deus. Como nós podemos comprovar, Deus não é visível. Então ninguém vê Deus. Então ele não existe. A professora chegou a uma conclusão. Nesta mesma sala tinha um rapaz chamado Pedrinho. O Pedrinho levantou a mão. A professora, pois não, Pedrinho? Professora, você me permite fazer umas perguntas ao Joãozinho? Ela, pois não, fique à vontade. Meu amigo Pedrinho, por favor, olhe novamente para a janela. Ele olhou para a janela. Você está vendo a árvore? Ele, sim, estou vendo a árvore. Você está vendo aquele pássaro? Sim, estou vendo o pássaro. Você pode olhar para as nuvens agora? Ele, estou olhando para elas. Você está vendo as nuvens do céu azulado? Sim, estou vendo as nuvens. Agora, Joãozinho, olha para a professora. Ele olhou para a professora. Olhe para a cabeça da professora. Olhou para a cabeça da professora. Você está vendo o cérebro dela, Joãozinho? Ele disse, não. Bem, sala, então temos uma conclusão, que a professora não tem cérebro, não sabe o que está falando, né? É só uma explicação bem relativa para poder esclarecer que nem tudo que nós vemos é necessário ver para crer. E a professora tem sim um cérebro, como também tem sim Deus no céu. Só que para poder ver é necessário, no caso da professora, né, abrir a cabeça. E é necessário a gente ter uma mente mais aberta para poder entender as coisas de Deus. Tá bom? Se por um lado a ciência tem o objetivo de dar respostas sobre a matéria, por outro lado, a fé deve ser ignorada por não dar respostas cientificamente plausíveis. De modo algum, a fé não tem como objetivo responder cientificamente ao mundo material, mas ambas, razão e fé, desde que o mundo é mundo, são inerentes à natureza humana. O que não pode é uma invadir o campo da outra e ditar as regras. Legal? Deu para fechar aí? Então, o Joãozinho respondeu a pergunta da professora e respondeu a pergunta de Pedro. Você fica com as suas conclusões. Se você quiser ir pela crença da professora de que ele, ao fato de olhar para o céu, vê apenas as nuvens e não vê Deus, Deus não existe. Então, Pedrinho também fez as mesmas indagações a Joãozinho, e Joãozinho olhou para a professora, viu ela, viu o seu corpo, a sua cabeça, e perguntou se ele viu o cérebro dela. Ele disse que não. Então ela não tem cérebro. Então fica você com as suas explicações e a conclusão sobre a que você vai dar realmente valor. Em quem confiamos? Segundo o subtítulo. Quando submetemos-nos ao Evangelho por livre e espontânea vontade e arrependidos cremos que somos pecadores e que precisamos de um Salvador, entregamos-nos a Jesus, Cristo, como uma pequena criança solta no colo da mãe, esperando cair intacta no colo do Pai. Um texto bíblico que ressalta a característica acolhedora de Jesus Cristo encontra-se em Mateus 9,13, que diz: Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mas os pecadores
ao arrependimento, igualmente em outra oportunidade, Jesus ratificou que os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Pois ele disse: eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores. Quando afirmamos confiar em alguém, confiamos em uma pessoa que pode resolver as nossas demandas, as nossas angústias e compreender as nossas fragilidades. Jesus de Nazaré é esse alguém. Por isso, atendemos ao seu chamado, compreendemos o seu projeto de misericórdia e lançamos-nos confiantemente em seus braços acolhedores. Não necessita de médico os sãos, e sim quem está doente. Quem precisa de médico é quem está doente. Não precisa de salvação quem já tem a certeza de que é justo. Mas quem é pecador, quem está precisando de salvação, é aquele que precisa da misericórdia de Deus, que reconhece os seus pecados, sabe a necessidade que você precisa de abandonar esse pecado que te escravizioniza, esse pecado que te faz cometer coisas erradas, que te faz fazer coisas que não era para você fazer, coisas ilícitas, coisas erradas, né? Que prejudicam o teu próximo. Essas pessoas precisam de um médico. Este médico é Jesus. Por que confiamos? O motivo da nossa confiança é o fato de que Deus fez brotar em nós uma fé indizível. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios, carta escrita a Efésios, capítulo 2, versículo 8. Ora, o que é fé? Dizem as Escrituras que ela é o firme fundamento das coisas que se esperam. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Não vemos se cumprir a promessa agora, como Abraão não viu o dia em que o povo de Israel entrou na terra prometida. Entretanto, temos a prova das coisas que se não veem. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Pela fé, Abraão alcançou o testemunho, ainda que não tivesse sido a concretização da promessa. Hebreus 11, 39. Os exemplos de Abraão, de Isaac e de Jacó e de Davi e de outros nos orientam a pisar no chão da fé e na certeza daquilo que não vemos, e com a prova de que Jesus Cristo, autor e consumador da fé, foi quem nos prometeu. Hebreus 12 e 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ao longo das Escrituras Sagradas, lemos que nem todos os santos viram concretizar em vida o que esperavam. Isto é a caminhada da fé. Eles não obtiveram resultado imediato, conforme afirma a galeria dos heróis da fé em Hebreus 11. Entretanto, não foi por isso que deixaram de crer e de servir a Deus. Quando dependemos de Jesus e compreendemos que Deus estava nele, reconciliando consigo o mundo, está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, temos a certeza de que o Senhor está conosco todos os dias. Por isso, confiamos. A importância de nós conhecer as Escrituras Sagradas nos levam a entender e leva ao conhecimento destes santos conhecidos na galeria da fé, que praticaram muitas obras de fé
porém não chegaram a concretizar o que lhe foi prometido, mas como diz as Escrituras, eles a saudaram de longe, né? Eles contemplaram pela fé a vitória, como se fala a respeito de Abraão, que viu, recebeu a promessa, não viu o povo de Deus entrar na terra prometida, que o povo veio entrar uns 200 anos, 300 anos depois, foi que o povo de Israel, quando estava no Egito, cativo, foi liberto o mediador Moisés, hein? Onde trouxe os mandamentos dados por Deus, foi que eles vieram. E o próprio Moisés não pôde entrar na terra prometida porque teve umas certas fúrias, né? Atos que lhe deixou desacreditado para com Deus de entrar na terra prometida. E o povo de Israel, todo o povo, peregrinando por 40 anos, cometendo vários pecados, ainda mesmo no deserto, também toda aquela geração não pôde entrar na terra prometida, só os seus filhos. Aí é um mistério com Deus muito grande, né, pessoal? Crer é conhecer. Segundo ponto. Por intermédio do Espírito Santo. Crer é conhecer. Estudar a Bíblia e crer nela como palavra de Deus só é possível se a compreendermos como plena revelação da pessoa de Jesus Cristo. A palavra encarnada de Deus, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14. Jesus Cristo é a plena revelação de Deus. Hebreus 11, 1-5. Se você quer saber como Deus se relaciona com o ser humano, basta ler o Jesus dos Evangelhos, o Cristo descrito em Mateus, o Jesus versado por Marcos, Cristo ministrado por Lucas, o Jesus apresentado por João. Os Evangelhos têm o objetivo de apresentar ao mundo o projeto do reino de Deus em Jesus Cristo. Para isso, o Espírito Santo fará você conhecer e constatar a dimensão universal do reino de Deus e a humanidade universal do reino de Deus e a humildade de Jesus Cristo no modo de lidar com as pessoas. O Espírito Santo nos iluminará para isso. Por intermédio da razão. O ser humano, desde a antiguidade, busca o sentido para a vida e não o acha. Entretanto, muitos acham incompatível a relação da fé com a razão. Ora, Jesus Cristo é a palavra encarnada. O evangelista João, ao descrever o Filho de Deus como o Logos, do grego logos, que também significa razão, procurou mostrar ao seu primeiro público leitor que Jesus se apresentara ao povo como um significado existencial de todos os dramas e dúvida dos seres humanos. Em Jesus, descobrimos que Deus é a razão de tudo quanto há e o objetivo de tudo que existe, e que o Senhor Jesus traz-nos a verdadeira razão de existirmos. Portanto, a fé no Evangelho implica ter essa confiança total em Deus e em sua palavra encarnada, que é Jesus Cristo. Os evangelhos sinóticos são 3: Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João, ele não se classifica como um evangelho sinótico,
porque ele não tem as concordâncias semelhantes aos dos 3 primeiros evangelhos. A importância de nós entendermos e a magnitude é que os evangelhos sinóticos não foram feitos um do lado do outro, como nós temos na nossa Bíblia. Eles foram feitos em lugares diferentes, em situações diferentes, certo? Em contextos de história distante um do outro, em épocas, como se um foi escrito no ano 35, outro foi escrito no ano 50, o outro foi escrito no ano 70, então foram datas bem distantes. E também vale salientar que não havia essa ligeireza, essa rapidez da informação de poder ter um escrito, de poder ter acesso àquele pergaminho, acesso àquelas escrituras. Hoje eles estão bem bonitinhos do lado do outro, né? E o Evangelho de João, que é conhecido como o Evangelho Universal, ele também tem passagens parecidas, não é como os sinóticos, onde há várias passagens semelhantes. Até o começo do livro é parecido com os dos demais sinóticos. Mas o Evangelho de João, ele traz um evangelho mais abrangente, onde ele tenta mostrar esta pessoa, Jesus Cristo, como Deus encarnado, que veio trazer a salvação. Um dos versículos mais bem emblemáticos do Evangelho de João está escrito no Evangelho, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o propósito do Senhor, trazer a salvação a todas as pessoas que precisam. Amém? Crer é confessar. Crer é confessar. Declarando sua confiança às pessoas. A fé cristã implica confessar publicamente aos homens tudo quanto Deus é e faz na vida de quem crê. Pela fé em Jesus, você decide livremente declarar sua inteira confiança nele. O seu conhecimento de Jesus Cristo e a sua confiança da palavra de Deus farão você proclamar com liberdade a fé que alcançou o seu coração. Declarar, proclamar, pregar são ações inerentes à natureza da Igreja de Cristo. Conforme o exemplo da mulher samaritana, que ao ouvir de Jesus e interpretar o significado daquele encontro, saiu proclamando a toda a verdade que ela experimentou por um homem diferente. Está relatado em João, capítulo 4, no versículo do 1 ao 30. Assim nós somos constrangidos a anunciar o que Jesus fez por nós e confessá-lo diante de Deus e diante dos homens. Esta ação de fé que acontece em nossa vida é mister que ela seja divulgada. É como se fosse uma fofoca boa. Você quer sair falando, anunciando esta palavra. Na linguagem da igreja e na do mundo. Você tem frequentado a igreja local e deve ter reparado uma linguagem diferente da sua. Com o tempo, temos como graça, paz, pecado, alegria do céu, gozo indizível e tantos outros. São expressões que ganham significado bem particulares no ambiente que faz todo sentido para você e para as pessoas que compreendem tal linguagem. Entretanto, a verdade de Deus
também precisa ser confessada na linguagem do mundo, da dos outros seres humanos que não estão acostumados à nossa linguagem, desenvolvida no grupo em que nos reunimos rotineiramente. A igreja local, com pessoas de fora, você deve fazer o uso de uma linguagem inteligível, de modo que o seu ouvinte entenda com clareza. Jesus Cristo fala de maneira clara e direta quando queria se fazer a entender. Ele usava as expressões rurais para comunicar-se com as pessoas do campo. Ele usava a linguagem religiosa para se comunicar com líderes religiosos e assim por diante. Todavia, por vezes, usava enigmas quando percebia que pessoas desejavam distorcer o seu ensino. Jesus é o nosso exemplo de boa comunicação. Temos a linguagem da igreja, mas precisamos dominar a linguagem social também, para se comunicar com a mensagem do reino de Deus. Olha, isto é magnífico. Eu, por toda a minha vida, eu passei a ter esse entendimento de Jesus se comunicar com as pessoas de acordo com a sua necessidade de compreensão. Jesus falou de pescaria para quem era pescador. Jesus falou de agricultura para quem era agricultor, sabe? Jesus falou de riqueza para quem tinha riquezas, quem possuía muitas verdades. Ele soube encaixar cada situação. Ele teve que salvar uma pecadora de ser apedrejada, levando o povo a entender que quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Não estão aqui os teus acusadores? Vai, mulher, nem eu também te condeno. Agora vai e não peques mais. Mas Jesus soube falar em mistérios, em enigmas, para os sábios e entendidos que queriam distorcer o seu ensinamento. Será que você não está chegando à conclusão exata porque você tem uma visão diferente do Evangelho? E precisa destravar essa sua mentalidade para poder trazer uma melhor compreensão? Olha, porque se você quiser entender Jesus, você tem que se desprender desses conhecimentos seculares, do achismo, e deixar a palavra de Deus entrar plenamente na sua vida. A Bíblia diz claramente, falada por Jesus, que é porque está aqui, escrito aqui, ó. Jesus todavia, por vezes, usava enigmas quando percebia que pessoas desejavam distorcer o seu ensino. Muitas das vezes, Jesus falou uma certa vez e disse: graças te dou, Pai, Criador do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, graças te dou, porque isso te aprouve. Então as coisas de Deus estão ocultas aos sábios e entendidos. Não é a sabedoria em geral, mas essas pessoas que querem se aproveitar dos ensinos de Deus, que querem tirar por embasamento da razão, sem ter a fé, que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Então, para você chegar a uma melhor compreensão, o melhor caminho é a palavra de Deus. O melhor caminho é aceitar os ensinamentos de Jesus. Se você tem alguma dificuldade de entender alguma passagem da Bíblia, ore, peça a Deus. Busque mais na palavra, peça ao Senhor. Leia mais passagens similares do que você está buscando. Procure outras fontes de comentários bíblicos, explicações de dicionários bíblicos, para você trazer uma melhor compreensão.
do tempo, como era que se vivia naquele tempo, que costumes se tinham, qual era a moeda que circulava, por que ele falou aquilo com aquela pessoa. Olha, os fariseus, 23 de Mateus diz assim: ai de vós, hipócritas e fariseus, que dais o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, e negligenciais o principal, que é a fé, o amor e a comunhão. Deveis, pois, fazer estas coisas sem omitir as outras. Quando ele diz que eles davam o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, ele estava dizendo ali que os fariseus, eles davam o dízimo das mínimas coisas. Pega a visão. Eles davam o dízimo de... Eles não eram dizimistas só das grandes colheitas, das grandes coisas. Eles davam dízimo, era do hortelã, da hortelã que você planta, tempero, para tempero. De tudo eles davam o dízimo. De tudo. Até de temperos, de comida. Cominho é feito para temperar comida. Hortelã é para medicação. Então, até essas mínimas coisas eles davam dízimo, mas negligenciavam o principal, que é a fé, a comunhão e o amor. Deveis fazer isso sem omitir as outras. Quer dizer, deveis sim continuar sendo dizimistas, mas deveis atentar, porque eles atentavam para o dízimo nas mínimas coisas. E deveriam atentar mais para as coisas que são necessárias em ajudar o próximo, em ter mais fé em Deus. Então, os que queriam distorcer o conhecimento, Jesus disse que eles não conseguiriam achar. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E as que não são, para aniquilar as que são alguma coisa. O mistério de Deus é que ele pega do pequeno e levanta para ser grande. Em ações e atitude, nosso terceiro e último subtópico. Não há nada mais poderoso na vida de um discípulo de Cristo que as suas ações e atitudes proporcionalmente coerentes com o Evangelho de Cristo. Um grande seguidor de Cristo, na Idade Média, disse certa vez: pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Uma frase que se sintetiza exatamente o que Jesus ensinou aos seus discípulos é esta: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Hoje vivemos em um tempo em que as pessoas não dão mais crédito ou ouvidos para quem fala o que não vive com verdade. Jesus nos advertiu quanto a esse perigo, pois quem escutasse o sermão do monte e não colocasse em prática, seria igual ao homem que edificou a sua casa na areia. Quando veio o vento forte, a queda foi grande. Conclusão. Nesta lição, vimos que crer é confiar. Crer é conhecer. Crer é confessar. Com isso, procuramos introduzir o conhecimento básico da fé, para então, a partir das próximas lições, conhecermos panoramicamente as principais doutrinas bíblicas da fé cristã. Começaremos pela Bíblia, a Palavra de Deus. Desejamos que você seja muito abençoado neste segundo ciclo do nosso curso. Bons estudos a todos nós. Pessoal, que a graça de Deus e a misericórdia do Senhor seja com nossa vida. Muito obrigado. Senhor Deus, guarde e proteja cada um de nós.
que nessa nossa nova jornada nós possamos encontrar passagens, esclarecimentos magníficos. Muito obrigado, fica com todos, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos na sua vida. Até a próxima lição. Muito obrigado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Ficarem com Deus.